Abra comigo sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo de número 12. Semana passada eu comecei a pregar já a série deste primeiro semestre. Neste primeiro semestre nós vamos estudar sobre a vida de Abraão, o pai da fé. O tema da nossa série é Peregrinando na Jornada da Fé. O sermão que eu preguei semana passada equivale ao segundo estudo que será dado nos nossos pequenos grupos. Portanto, este sermão equivale já ao terceiro estudo que será dado nos nossos PGs, que começarão no dia 11 de fevereiro. Então, abra comigo a palavra de Deus, lá em Gênesis, no capítulo de número 12. Gênesis, capítulo de número 12. Quem encontrou pode dizer, achei. Que vez. Nós vamos ler esse texto a partir do versículo 10. Eu terminei no versículo 9 semana passada, então nós leremos agora a partir do versículo de número 10. Assim diz a palavra do Senhor. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa, me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram os príncipes de Faraó e agabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-te e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Oremos a Deus uma vez mais. Pai, se é propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim. Pai, não me deixe atrapalhar o Espírito Santo na pregação dessa manhã. Por favor. Eu quero te pedir que o Senhor fale profundamente ao meu coração. Eu quero pedir que o Senhor fale poderosamente à tua igreja nessa manhã. Ó Deus, faz de nós vaso novo. Que essa mensagem impacte a nossa alma, transforme o nosso coração e que o Senhor elimine toda a raiz de incredulidade da nossa vida nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, nós estamos orando, clamando a tua bênção. Em atitude de arrependimento, eu quero terminar essa oração com a igreja, cantando aquele cântico que pede que o Senhor nos transforme. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso.
quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, Senhor, eu quero ser o vaso novo. Pai, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Todos que estão entrando podem sentar-se antes de começarmos a exposição da mensagem. Irmãos, a Bíblia me deixa maravilhado por causa da sua franqueza. Se eu fosse escrever um livro sobre uma religião, eu nunca exporia diante dos olhos de todos os pecados dos heróis e dos líderes daquela religião. Mas a Bíblia é impactante em sua clareza e verdade. E essa é uma prova de que ela é confiável e é a palavra de Deus. Porque a Bíblia não esconde os pecados dos seus heróis. A Bíblia nos mostra que os heróis da fé muitas vezes pecaram naqueles aspectos nos quais eles eram melhores. E nos aspectos dos quais eles mais se destacavam. E nesse texto da palavra de Deus, irmãos, nós encontramos aqui Abrão, o pai da fé. O homem que na semana passada nós vimos, de uma maneira inusitada, ouviu a voz de Deus, deixou o seu país, a sua família, sem saber para onde ia, e foi guiado por Deus para que estivesse na terra de Canaã. Abraão nos surpreendeu com uma fé inusitada, com uma fé exponencial, com uma fé que de fato transformou a sua própria vida. Mas você lembra que Abraão se tornou um edificador de altares. Onde ele chega, ele levanta um altar, sacrifica e adora o Deus das Escrituras. E vai impactando, dando um testemunho para aqueles cananeus idólatras, mostrando que havia somente um verdadeiro Deus. Peregrinando naquela terra, você se lembra que nós o deixamos no Negev, no deserto do sul. Mas a peregrinação da vida do povo de Deus, irmãos, não contém somente momentos de bênção. Todos nós enfrentamos em um dia ou outro grandes vicissitudes ou dificuldades da nossa existência. E não pode ser diferente com o nosso querido patriarca Abrão. Ele está naquela terra peregrinando e obedecendo o chamado de Deus. E você se lembra que eu disse a você que Abrão não é um pequeno servo com um gato pingado de pessoas. Eu expliquei para você na semana passada que Abrão tem pelo menos 1000 pessoas na sua caravana. Abrão é um profeta. Abrão é o líder de um clã. Abrão é um pastor de uma igreja de 1000 membros. E agora, então, naquele momento da vida, há uma grande seca. Naquele deserto, naquela região difícil, há fome na terra. E Abrão olha para os seus animais, olha para as pessoas da sua casa e fica angustiado, pensando o que ele vai fazer naquele momento de seca, naquele momento em que falta chuva, naquele momento em que não há comida. E aí nós vemos Abrão, irmãos, vacilando, porque Deus mandou ele ficar na terra, mas ele resolve tomar as rédeas da sua vida em suas próprias mãos e por sua própria conta e risco resolve descer para o Egito. Abrão se desviou da ordem de Deus. Abrão foi para o Egito. Abrão foi para o mundo. E a prova que Abrão se desviou é que no texto anterior você vê Abrão parando depois de Siquém nos cavalos de Moré, edificando um altar e adorando a Deus. Depois ele fica entre Betel e Ai, levanta um altar e adora a Deus. E agora ele vai para o Egito.
E você não o encontra no culto, nem adorando, nem orando, uma vez sequer. O pai da fé deixou de acreditar em Deus. O pai da fé se desviou e foi para o Egito. O pai da fé foi para o mundo e resolveu resolver seus problemas com as suas próprias mãos. Ele vai para o Egito. Você sabe que o delta do Nilo é uma região tremendamente próspera, porque o Nilo ainda é um dos rios maiores e mais importantes do mundo. E Abrão entra no Egito, e provavelmente a dinastia egípcia governava naquela região norte do Egito, onde está o delta do Nilo. E aqui nós vemos então Abrão desviado de Deus, Abrão vivendo como um ímpio, Abrão vivendo como um incrédulo, Abrão vivendo como um descrente. E esse texto é uma advertência para mim e para você, sabe por quê, irmão? Porque mesmo depois de ter crido no Senhor, se nós não nos mantemos confiando em Deus, nós podemos esfriar na fé, nós podemos deixar de confiar na bondade de Deus, nós podemos flertar com o mundo, nós podemos tomar a rédea da nossa história nas nossas próprias mãos e vamos fracassar e teremos que ser disciplinados pelo próprio Deus para que nos voltemos à sua presença. Ao olhar para esse texto, nesse momento triste, nesse capítulo feio da Bíblia, da vida de Abrão, a palavra de Deus nos mostra fotos, nos mostra retratos da vida de um Abrão incrédulo. Portanto, eu quero desafiar você a abrir bem as janelas da mente e deixar bem escancarados os portões do coração, porque o texto da palavra de Deus nos mostra retratos da incredulidade. E a minha oração é que Deus elimine toda incredulidade da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Ao olharmos para os retratos da incredulidade, o primeiro retrato da incredulidade que o texto nos apresenta é o retrato de Abrão, o medroso. O primeiro retrato da incredulidade é o retrato de Abrão, o medroso. Versículos 11 e 12. Leiamos todos juntos a palavra de Deus, o que diz o texto. Quando se aproximou... Todos comigo, vamos lá, versículos 11 e 12. Vamos ler do 10 ao 12. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Vocês o 11. Todos o 12. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, e te deixarão com vida. Se você casou com uma mulher bonita demais, você está em sérios problemas. Abrão, o patriarcazão, é um setentão. E Sarai ainda é uma senhora sessentona, mas exponencialmente linda. Ela não teve filhos ainda, então continua magrinha, elegante, de uma beleza impactante. Naquela época, irmãos, as mulheres não usavam véu ainda. O véu começou quando os persas dominaram o mundo, o Império Medo-Persa. Então as mulheres chegavam e todos podiam ver a beleza da face de todas elas. E Abrão deixou de acreditar em Deus. Lembra, ele agora não crê que Deus pode sustentar mais a sua família. E a primeira consequência, o primeiro corolário lógico da incredulidade é que quando você deixa de crer em Deus, você se torna alguém medroso. Naqueles dias, amados amigos e irmãos, quando um rei ou um senhor via uma mulher muito bonita, ele tinha um harém, então ele se certificava de que aquela mulher era solteira, ele mandava a sua comitiva para a casa daquela mulher solteira, deixava bens para a sua família, e ele levava, e os da família, ainda que não gostassem, não poderiam impedir, porque aquele homem era poderoso. Mas todos naquele dia, como reflexo ainda da graça de Deus, respeitavam muito o casamento. O adultério era considerado um crime pior do que o assassinato naqueles dias, porque o adultério poderia manchar a semente e estragar toda uma geração que viria pela frente. Então, aqueles homens não costumavam ser adúlteros, e adúlteros naqueles dias tinham que ser assassinados.
porque o adultério poderia complicar a fidelidade, a fidedignidade de uma próxima geração. Então, quando alguém via uma mulher extremamente bonita e ela era casada, esse homem poderoso não podia adulterar. Qual era a solução? Matar o marido. Aí você matava o marido, acabou. Ela era viúva. Agora ela podia se casar. Era o costume daqueles dias. E Abraão deixou de acreditar que Deus cuida dele, irmão. Deixou de ser o pai da fé por alguns instantes para ser o pai da incredulidade. E como ele deixou de acreditar em Deus, ele tem medo. Ele chega para Sarai e fala o seguinte: olha, você é a mulher mais bonita do mundo. Eu vou entrar no Egito com você. Hora que eles virem a tua beleza, já era. Eu estou no sal, vou morrer. Eles vão me matar para casar com você. Você vê Abraão tremendo de medo. Abraão angustiado. Abraão, o homem que edificava altares e adorava a Deus, que representava a Deus, agora é um homem ansioso, angustiado e medroso. Meu querido amigo e irmão, esse é um sinal claro de que se você anda angustiado, se você anda ansioso, se você é um medroso, talvez a incredulidade tenha assolado o seu coração e você tenha deixado de crer no amor, na graça, na bondade, na misericórdia e no cuidado do Senhor. Alguns anos atrás, no auge da pandemia, um amigo muito querido de Brasília, que trabalha na Comissão de Orçamento do Brasil, era amigo de um desembargador, um homem poderoso, mas não crente. E esse desembargador chegou para esse amigo e disse o seguinte: rapaz, agora na pandemia vocês crentes estão muito bem. Porque vocês sabem que se morrerem, vocês têm uma esperança. Mas nós que somos ateus, estamos desesperados, angustiados e tremendo de medo. Porque se nós morrermos, nós não sabemos o que vem depois. Essa é uma evidência clara, irmão, que a incredulidade faz com que as pessoas se tornem medrosas. Então, se você anda, ai meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Coração acelerado, não consigo dormir, como é que eu vou pagar as dívidas? Espera aí, meu irmão. Se arrependa. Você deixou de crer que Deus te ama? Que Ele deu o Filho dele na cruz para te salvar? Que Ele vai cuidar de você em toda situação? Se você anda ansioso, que Deus te perdoe dessa incredulidade, dessa falta de fé. Isso é pecado. Que Deus te perdoe. Em nome de Jesus. Amém. E aí? Você está do lado da foto com Abraão? Sua foto se confunde com a dele? Que Deus te livre de ser um medroso em nome de Jesus. Amém. O texto nos apresenta outro retrato da incredulidade. Vá passando o álbum comigo. Próxima foto. O que nós encontramos? Abrão, o mentiroso. Abrão, o mentiroso. Versículo de número 13. Eu vou ler uma vez, você vai ler segunda vez. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Vocês. Quando você deixa de crer em Deus, a primeira coisa que acontece com você é que você se torna medroso. E o segundo corolário, a consequência lógica disso, é que você vai ter que mentir para se defender. Porque você não tem mais a sua identidade segura. E você tem que mentir para afirmar a sua identidade e tentar se dar bem. Abraão disse a Sara aqui: fala que você é minha irmã, querida. Porque aí eles vão me considerar por amor de ti e não vão me matar, vão conservar a minha vida. Aí talvez você me fale: pastor, mas ela não era irmã dele, pastor? Meio irmã. Ela era filha do pai dele, sim. Mas você sabe que o principal relacionamento dele com ela não é relacionamento de irmã. Ela é a mulher dele. Ele a ama. Eles têm relacionamento de marido e mulher. Então, meu irmão, dizer que ela é irmã é uma meia-verdade.
E eu gostaria de lhe dizer nessa manhã, você que gosta de tergiversar e falar meias verdades, que meias verdades sempre são piores do que mentiras inteiras. Meias verdades são piores do que mentiras inteiras. Meias verdades são mentiras disfarçadas. O pai da fé se tornou um mentiroso. Que tristeza, querido amigo e irmão. Hoje é dia do homem presbiteriano. Parabéns aos homens presbiterianos. Eu quero fazer um desafio a vocês. Que você, como homem presbiteriano, tenha como meta deixar de ser mentiroso. Sabe por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. E nosso Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nosso Senhor é a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Às vezes mentir é muito mais fácil. Te deixa bem na fita, evita conflitos, faz de você alguém politicamente correto. Você fala meias verdades, você deixa a pessoa acreditar que você está confiando naquilo que ela está falando, e você vai tentando dar o seu jeitinho brasileiro, mas isso desagrada a Deus. E é um sinal de que você não confia na bondade do Senhor. Dizer a verdade não é fácil, mas é uma prova de que você confia em Deus. E fala a verdade em amor, para ser bênção na vida daqueles que estão próximos de você. Meias verdades são piores que mentiras inteiras. Abrão mente porque está inseguro e deixa de confiar em Deus. Pasme comigo, todo mentiroso não está seguro da sua identidade. Todo mentiroso não confia em Deus. Se você anda mentindo, é porque você está inseguro de que Deus te ama. E você quer se virar nos 30, e aí conta uma mensagem para você ficar melhor na fita, diante dos olhos de todos, e se sentir seguro. Então, todo mentiroso é inseguro e não confia em Deus. Se você é mentiroso, se arrependa hoje, em nome de Jesus, e o Senhor perdoará os teus pecados. Passemos à página do álbum. Mais uma foto. Álbum do bebê Abrão. Bebê na fé. Qual é o próximo retrato da incredulidade? Nós vemos no texto Abrão, o omisso. Abrão, o omisso. Vamos ler todos juntos, versículo 14 e 15, todos comigo? Versículos 14 e 15. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Para todo homem crente, Sara é a terceira mulher mais bonita que existe. E a primeira foi a sua, varão. A primeira é a sua, foi a que Deus te deu. A segunda é Eva, moldada pelas mãos de Deus. A terceira é Sara. Sarai, a mãe da aliança. Sara é linda demais, irmão. Se fosse no Brasil, Sarai parava o trânsito, literalmente. E quando ela chegou no Egito com Abrão, dito e feito, o medo do patriarca se concretizou. Os egípcios viram que ela era sobremaneira. Olha, o texto enfatiza, sobremaneira. Minha irmã, que Deus te faça como Sarai. Estonteantemente linda depois dos 65. Amém, irmã? Louvado seja Deus. Ela é estonteantemente linda. Ela parou o Egito, virou o comentário do Egito. Vocês viram que mulher bonita entrou no Egito? Mais linda do que qualquer modelo. Rapaz, ela tem 65 anos e dá uma surra nas meninas de 20. Uau, que mulher bonita. Impressionante. As outras todas morrendo de ciúme. É impressionante. Meus irmãos, vocês sabem a verdade, né? Quando eu era pastor no Chile, uma vez chegou uma moça na igreja que era modelo, extremamente bonita. Todas as outras olhavam assim. Por que todo mundo só fica conversando com ela? Deus tenha misericórdia, irmã. Eu não preciso falar das lutas existenciais. Mas o que aconteceu foi que os príncipes de Faraó viram a beleza de Sara. E falaram, meu rei, meu senhor, Faraó significa o senhor da casa, o senhor é o senhor da casa do Egito. Chegou no Egito a mulher mais bonita do mundo.
Só tem uma opção, ela tem que ser mulher do senhor. E outro detalhe, ela não é casada. Faraó, leva aí um dote aí para o irmão dela e traz ela para cá. E aí chegou a comitiva, certo, do faraó, na casa de Abrão. Diz o texto aqui, viram os príncipes do faraó, gabaram. E aí eles foram lá, falou, Abrão, nós viemos buscar a sua irmã. Faraó quer tê-la no seu harém como esposa. Agora imagine comigo, você tem que ler a Bíblia com imaginação. Chegar lá, mandaram Sarai se arrumar. Ela fez a sacolinha dela. Imagina com que cara ela olhou para Abrão quando saiu dali. Seu covarde, vagabundo, sem vergonha. Imagina Abrão com a cabeça baixa assim, arrastando o pé no chão, agoniado, sem saber o que fazer. Abrão deixou a turma do faraó levar a mulher dele embora. Nessa hora, se ele fizesse como Pedro, arrancasse da faca e cortasse a orelha de um, ele não estaria errado, irmão. Ele estaria defendendo a sua esposa, mas Abrão deixou de crer em Deus e se tornou um omisso. Você é um omisso, meu irmão? Você vê as pessoas fazendo as coisas erradas e fica caladinho para ficar bem na fita? Para ser politicamente correto? Algum tempo atrás, alguém me disse aqui, pastor, o senhor é muito direto, o senhor é muito rasgado, muito franco. Aqui em São Paulo, nós somos mais politicamente corretos. Eu falei, se arrependa, meu irmão, em nome de Jesus. Há oportunidade de arrependimento para isso. Ser politicamente correto pode, muitas vezes, ser um terrível pecado de omissão. Terceiro retrato, vemos nosso irmão Abrão, o omisso. Eu quero dizer uma palavra para os homens de novo, no dia do homem presbiteriano. Davi, cadê você, meu filho? Aqui. Todo aniversário do Davi, que ele era pequeno, eu lia vários textos bíblicos para ele, mas eu li esse texto, está em 1 Reis 2:2. Quando Davi está morrendo e chama seu filho Salomão para ser rei, 1 Reis 2:2, ele diz assim, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Se você estiver do lado de um homem presbiteriano aí agora, fala para ele assim, coragem e ser homem. Fala para ele aí, vamos lá? Coragem e ser homem. Seja homem. Coragem e ser homem. Agora você não vai falar isso não, só eu vou falar. Deixa de ser frouxo. Deus te chamou para ser homem. É sério, irmãos. Que às vezes é muito mais fácil ser politicamente correto, fingir que não viu. Mas quando você finge que não viu, você é cúmplice. E você se torna responsável pelo mesmo pecado que a pessoa está cometendo. Alguns anos atrás, eu soube de um pai que se dizia da igreja, cuja filha tinha menos de 18 anos e ainda morava em casa. E aí ele chegou para o pastor e falou assim, pastor, essa geração de hoje é diferente, né? É complicada. Fazer o que? Essa menina é menor, mora na minha casa e já dorme com o namorado. Que juventude complicada no dia de hoje. Sabe o que o pastor falou para ele? Meu irmão, deixa de ser frouxo. Seja homem. Deus te levantou para proteger essa menina. E se ela está dormindo com o namorado, a culpa é sua. Irmãos, muitos dos problemas da geração de hoje é culpa nossa como homens. Porque nós não nos levantamos para tomar o posicionamento que Deus exige de nós. Você deixou de ser o sacerdote do seu lar. Você deixou de orar pela sua família. Você deixou de representar a autoridade de Deus na sua casa. Os seus filhinhos começaram a sair para o mundo e pecar, fazer o quê? Né? Uns pais assim, guarda sua cabra que meu bode está solto. Se converte, irmão. Seu filho tem que ser crente. Não tem que sair pegando a filha dos outros por aí, não. Você criou um homem de Deus, não criou um moleque. Tem que ter postura. Irmãos, essa era está precisando de homens de verdade. Nós temos ouvido, amados irmãos, que eras de prosperidade geram homens fracos.
Mas momentos difíceis levantam homens fortes. Nós precisamos de homens de Deus, homens corajosos, homens fortes, homens que se pareçam com Jesus. Que Deus te livre de ser omisso, que Deus te livre de ser politicamente correto, que Deus te leve a assumir os compromissos que Ele exige de você, em nome de Jesus. Amém. Mantenha o álbum aberto. Passa mais uma página. Qual é a próxima foto, pastor? Nós vemos o retrato de Abrão, o estelionatário. O próximo retrato da incredulidade é Abrão, o estelionatário. Eu vou ler Gênesis 12, 16, uma vez, e você presta atenção. Leiam comigo todos, melhor. Vamos lá? Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravas, jumentas e camelo. Abrão já era podre de rico, eu já falei para você, ele saiu de Ur, em Harã ele enriqueceu mais, comprou muitos escravos. Eu disse para você semana passada que ele tem 318 guerreiros nascidos na sua casa. Contando todo mundo no seu lar, há provavelmente um clã de 1000 pessoas. E agora, no seu momento de omissão, Faraó leva Sarai embora, mas deixa uma bênção maravilhosa. Imagine o dote do rei do Egito, espetacular. O texto diz que ele deixou ovelhas, não era uma ovelha, não era duas. Irmão, Abrão ganhou um rebanho de ovelhas, um rebanho de bois, muitos jumentos, vários escravos, escravas, jumentas e camelos. Abrão talvez dobrou a sua fortuna naqueles dias. Ele recebe uma fortuna imensa, dizendo, ela é sua irmã, está aqui o dote da sua irmã. Ele se torna um estelionatário, ele lesa o erário de Faraó, recebendo um dinheiro que não lhe era correspondente por causa da sua mentira. Que coisa feia, um crente estelionatário. Você diz que é crente e é um estelionatário? Irmãos, esse negócio é tão sério. Quando você quer ficar tirando proveito dos outros, sabe por quê? Porque Ló está contigo aqui. Ló está vendo. Nós somos discipuladores. Lá na frente, quando eles voltam do Egito, muito mais ricos, e Abraão, graças a Deus, louvado seja Deus, porque você desvia, mas você pode voltar. Abraão voltou para o Senhor, e aí eles estavam ricos demais, e os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. Nós vamos aprender isso daqui a pouco. E aí eles tiveram que se separar. E Abraão era o pai do clã, era o líder, ele podia escolher para onde ia. Mas agora ele está convertido de verdade, e ele fala para Ló, meu filho, escolhe onde você vai. Ló devia ser humilde e dar o melhor para o tio. Mas ele olhou para as campinas do Jordão, viu tudo verdinho, só não era mais bonito que o jardim do Éden. Ele falou assim, a culpa é dele, ele que mandou eu escolher, eu vou pegar o melhor para mim. Dá o tombo no tio. Mas vai para Sodoma e Gomorra, para o mundão, para perder tudo o que tem. Aprendeu com o tio. Ô Zé, se você der mau testemunho, seus filhos estão vendo. Se você for um canalha, tem gente dentro da sua casa aprendendo. E depois você vai se arrepender profundamente por causa dessa vida incorreta. Volte a pagar seus impostos. Deixa de ser ladrão e para de roubar no dízimo, ele não é seu. Devolve o seu dízimo para Deus, seus filhos estão vendo. Deixa de trair sua esposa. Daqui a pouco você vai se arrepender em ver as consequências na vida do seu filho. Deixa de ser mentiroso. Deixa de ser estelionatário. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Um crente não deve ser alguém que tira vantagem do seu próximo. O texto é claro. Abrão não reclama e se aproveita de enriquecer às custas do faraó, entregando aquela que ele deveria proteger. Que Deus nos livre de sermos estelionatários em nome de Jesus. Amém. Pastor, vamos passar a página? Vamos embora. Qual é o próximo retrato da incredulidade? Quinto retrato. Abrão, o amaldiçoador. Abrão, o amaldiçoador. Para quem está anotando, o quinto retrato é o quinto ponto. Abrão, o amaldiçoador. Versículo 17. Vamos ler, vou ler uma vez, você lê a segunda vez. Porém, o Senhor puniu a Faraó e sua casa com grandes pragas
por causa de Sarai, mulher de Abrão? Você. Irmãos, a casa de Faraó ficou doente. E os melhores comentaristas do Antigo Testamento dizem que a casa de Faraó foi acometida de uma doença venérea. Por quê? Para que Faraó não levasse Sara para a cama. Então, para proteger Sara, Faraó é amaldiçoado por Abrão. O texto nos diz que o Senhor puniu a Faraó e toda a sua casa. Não só Faraó, os seus empregados e todas as mulheres dele foram acometidas desta provável doença venérea, para que a semente da aliança fosse preservada. Por causa de quem? De Sarai, o texto é claro, mulher de Abrão. Agora, pasme comigo. Há alguns anos atrás, poucos anos atrás, Deus chamou Abrão e falou o que para ele? Sê tu uma bênção. Missão abençoar. O que Abrão vira daqui a pouco? Maldição. Ele se torna um amaldiçoador. Agora eu quero que você enxergue graça. Sabe por quê? Porque mesmo nas nossas mais terríveis tragédias, Deus manifesta a graça dele. A maldição que Deus manda para a casa de Faraó é para proteger Sarai. Eu não quero dizer que seus pecados devem ser justificados. Eu não quero dizer que Deus vai ficar tolerando seus erros o tempo todo. Mas eu quero dizer para você que Deus é tão misericordioso que, se nós somos verdadeiramente crentes, na maioria das vezes, Ele torna a maldição em bênção. Ele tem misericórdia, mesmo no meio do pecado. É por isso que filhos de casamentos desobedientes, entre crentes e não crentes, podem ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. A palavra diz que eles são filhos da aliança e são santificados no convívio. O pai também, incrédulo, é santificado no convívio. É por isso que mesmo que você tenha sido um descarado e tenha adulterado e tenha sido infiel a Deus e a pessoa que você ama, Deus pode pegar seu filho e abençoar. Deus pode fazer do seu filho uma bênção. Talvez você fornicou antes de casar e teve um filho fora do casamento, e esse filho é filho de fornicação. E daqui a pouco, esse filho ouve de Jesus, e a graça de Deus o encontra, e esse filho é salvo, e Deus pode levantá-lo para pregar o Evangelho, e fazer dele uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. O nosso Deus é o Deus que transforma as maldições em bênção. Louvado seja o nome do Senhor! Se arrependa do seu pecado. E veja a graça de Deus, mesmo no meio das suas mazelas. Irmão, não seja um amaldiçoador. Nós, como igreja, temos que estar atentos. Algum tempo atrás, eu fui numa igreja, onde havia um irmão que era um Dom Juan na igreja. Ficava com uma, depois ficava com outra, namorava com outra, era um cara bonitão, boa pinta, ainda tinha lápis, namorava com uma, namorava com outra. E nunca casava. Deixava o coração das meninas da igreja desolado. Até que um dia chegou um pastor doido naquela igreja. E chamou aquele irmão para conversar. Ei, que postura é essa? Homem de Deus tem que ficar enrolando as meninas da igreja? Ou tem que ter palavra e ser sério? Meu irmão, você está pecando. Se arrependa. Mude de vida. Ninguém gosta de ser repreendido, irmão, mas aquele irmão era crente. Ele se arrependeu, pediu perdão ao Senhor. A próxima namorada foi a esposa. Casou-se com ela. Já tem filhos entrando na universidade. Eu conheço esse irmão. Louvado seja Deus. Porque no pecado dele, alguém o confrontou. E a vida dele se tornou uma bênção. E hoje ele tem uma família que vive na presença do Senhor. Há possibilidade de arrependimento para você. Se você é crente e tem vivido como um sem vergonha, Jesus morreu na cruz para te perdoar. Se arrependa do seu pecado e Deus vai te perdoar e te purificar. Em nome de Jesus. Amém. Segura aí. Só tem mais uma foto.
Passa a página. Quando a gente prega expositivamente, de maneira sequencial, a gente tem que trabalhar a perícope inteira. Homileticamente, eu amo pregar só em 3 pontos. Mas mais do que fiel à homilética, eu tenho que ser fiel à Bíblia. O texto nos apresenta, em último lugar, o último retrato, a foto de Abraão, o disciplinado. Abraão, o disciplinado. Pastor, qual é o último retrato do texto? Abraão, o disciplinado. Versículos 18 a 20. Eu vou ler o 18, você o 19, nós todos o 20. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? Todos comigo. E Faraó deu ordens a Abrão a respeito dele, e acompanharam a ele e a sua mulher. Irmãos, aqui eu vejo uma das cenas mais tristes que alguém que leva o nome de Deus pode viver. Um crente sendo repreendido por um ímpio. Que vergonha. O crente ser repreendido por um ímpio. Misericórdia. Misericórdia. Mas Deus é tão bom, né? Que ele disciplina quem ele ama. Não sei como Faraó descobriu, talvez Sarai abriu a boca. Meu Deus do céu, por que está todo mundo doente nessa casa? Sarai falou: Faraó, eu não sou irmã de Abraão, eu sou a mulher dele. E é claro que eu sou meio irmã dele e tal, mas Faraó ficou enlouquecido, irmão. Mandou chamar Abraão e falou: você está doido? O que você fez, rapaz? Se você tivesse me falado que ela era sua esposa, eu nunca teria trazido ela para o meu harém. Que cabeça é essa? Você é doido! Faraó está tão indignado e não quer se ver livre tanto da maldição de Deus, que ele nem toma o dote de volta. Abrão enriqueceu às custas de Faraó mesmo, irmão. O texto diz aqui que ele virou para Abrão e falou assim: ó, agora, pois, está aí tua mulher. Não encostei nela. Pega tua mulher e vai embora daqui. Some daqui. E se não bastasse, ele manda a sua guarda de elite, a guarda do Faraó. Ó, vocês vão escoltar esse homem aqui e expulsa esse homem do Egito. Abrão perdeu o visto. Quase foi escoltado do avião algemado. Foi mandado embora do Egito. O pai da fé perdeu o visto, irmão. Por isso, se você for reprovado do visto para os Estados Unidos, desespere não. É? Isso aconteceu com Abrão. O Egito era nos Estados Unidos na época. É? Abrão perdeu o visto, foi mandado embora, escoltado. Que vergonha. Até eu que sou preto fico vermelho. É? O crente sendo envergonhado. Que tristeza. Mas é graça de Deus. Sabe por quê? Hebreus 12, 5 e 6 diz o seguinte: estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Se você foi disciplinado na igreja pelo conselho, não fale para o pastor: pastor, como é que o senhor faz isso? O senhor é melhor do que alguma pessoa? Não vale tudo que essa pessoa fez de bom. Você não entendeu. Disciplina é prova de amor. Hoje eu tenho Davi, graças a Deus, um crente. Mas se ele na adolescência virasse e falasse assim: pai, me dá o dinheiro para comprar maconha, eu ia arrancar do sítio e dar nele. Porque eu amo. Eu não vou perder meu filho. Disciplina é prova de amor. Então, quando alguém peca publicamente, envergonha o nome de Cristo, é levado ao conselho e é disciplinado, e é afastado da comunhão, não é porque o conselho se acha melhor, irmão. Pelo contrário, o conselho disciplina chorando. No conselho a gente chora e faz porque Deus manda. Sabe por quê? Porque se a pessoa é disciplinada, é um sinal de que ela é crente. Quando alguém não é crente, Deus entrega a própria sorte e fala assim: se arrebenta, se prostitua, faça tudo de errado.
É por isso que a Bíblia diz que prática homossexual e lesbianismo é estar debaixo da ira de Deus, porque Deus entregou a pessoa a própria sorte e fala assim, ó, se arrebenta, faz o que você quiser. Então, se você foi chamado a atenção por alguém, se o sermão do pastor confrontou o seu pecado, ou se o próprio Deus está te disciplinando e você está sabendo disso, agradeça a Deus, sabe por quê? Porque isso é um sinal que você ainda é crente. E que você pertence a Cristo Jesus. E que você não está indo para o inferno. E que há possibilidade de arrependimento em sua vida. Se Deus está te disciplinando, peça perdão ao Senhor. Uma das coisas mais tristes que podemos ver é um crente sendo repreendido por um ímpio. Mas a disciplina é uma prova de que pertencemos ao Senhor e de que Ele nos ama. Que álbum feio, reverendo. Horrível! Mas pasme comigo. Em cada página há uma foto de Abraão. Mas pode ser também que esteja uma foto sua. Eu quero lhe perguntar, diante dessa mensagem, o seu coração tem sido um coração incrédulo? Você é um medroso, ansioso, angustiado? Você é um mentiroso? Você é um omisso? Se tornou você um estelionatário? Ah, meu querido amigo e irmão, você tem sido maldição e tem afastado pessoas de Deus, pessoas têm deixado de vir à igreja por sua causa, por causa dos seus pecados, da sua cara de pau. Você está sendo disciplinado pelo próprio Deus. Entenda, se tudo isso está acontecendo na sua vida é porque Deus te ama, mandou Jesus na cruz para te salvar, e Ele não vai te deixar entregue à própria sorte. No sermão que eu vou pregar daqui 2 semanas, porque domingo que vem eu estou fora, nós vamos ver Abraão voltando para Deus. Aleluia! Irmão, eu fui tão consolado por esse texto, sabe por quê? Porque uma das coisas mais tristes da minha vida foi porque na adolescência eu tive 1 ano e meio que eu me desviei de Deus. E eu tenho vergonha de falar disso até hoje. E quando eu olho para o texto, eu fui estudar, eu falei, meu Deus, Abraão se desviou também. E Deus perdoou ele. O mesmo Deus que perdoou Abraão é o Deus que me perdoou. Então, se você se desviou, hoje é dia de voltar. Deus trouxe você aqui para ouvir essa mensagem, para dizer que Ele está de braços abertos para você. Porque Ele te amou e deu Cristo Jesus na cruz para pagar os teus pecados. O Senhor está vendo que vem você ainda longe, você está demacrado, envergonhado, cabisbaixo, destruído, estiolado, mas Jesus está correndo ao seu encontro. Ele deu a vida na cruz por você. Sinta o abraço, sinta o beijo, o anel é colocado em seu dedo, você foi vestido de roupas novas. Ah, o Senhor calçou o calçado em você, disse aos criados, matai o novilho cevado. Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Hoje é dia de salvação para você. Que Deus te restaure em nome de Jesus. Amém! Louvado seja o Senhor, porque Ele é o Deus que nos disciplina e nos restaura. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus por sua bondade. Mas para eu não terminar só chorando, eu quero deixar 3 lições práticas para você. O que nós estamos fazendo depois desse sermão? Que pode tocar meu coração sermão, mas eu tenho que sair daqui para viver direito. 3 implicações práticas para acabar. Primeiro, se você tem sido incrédulo, entenda que Deus te ama. Se arrependa e volte a confiar em Deus. Porque Ele te amou e deu Jesus na cruz para pagar os teus pecados. Se você confiar no Senhor, você ficará livre de muitas consequências, de muitos feios, horríveis e tristes pecados. Segunda implicação. Agradeça intensamente, porque Deus, por sua graça, transforma a maldição em bênção. Apesar dos teus erros, Deus atua graciosamente com você e pode transformar a tua vida. Como eu disse a você, Deus transforma filhos de adultério em ministros do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro e último lugar, terceira implicação para você.
submeta-se à disciplina do Senhor. Se você está sendo disciplinado, é porque Deus te ama e se importa com você. Deus não te entrega a própria sorte. A disciplina dói, mas vai te aperfeiçoar e vai fazer de você alguém mais parecido com Jesus. Que Deus te livre da incredulidade. Que Deus te livre do mundo. Que por causa de Jesus, Deus restaure a tua vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.